Glória a Deus, bem-vindos no nome de Jesus. Estamos aqui menos hoje, claro, os irmãos foram para o congresso, estão a ser abençoados e eu espero que nesta manhã também, apesar de não estarmos num congresso, que a palavra de Deus possa alcançar os nossos corações e abençoar-nos com certeza, porque eu gostaria que pudéssemos pôr o título da mensagem, porque há uma porta aberta sobre as nossas vidas. Amém? Vou tentar explanar a palavra de Deus de forma a que possamos entender que há uma porta aberta sobre a vida de todo o ser humano. E como já devem imaginar, essa porta chama-se... Como é que se chama? Jesus. Jesus Cristo é a porta. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e sou a porta das ovelhas. E vamos orar antes de passar à palavra de Deus. Pai, nesta manhã, a Tua presença esteja connosco por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, que Tu aquietes corações. Sabemos que neste lugar, Senhor, há vidas, corações, almas inquietas. Senhor, estão aparentemente calmas, mas no seu interior, Senhor, no seu interior há rebeldia, há rebelião, porque não conseguem alcançar os objetivos, porque anseiam pela Tua presença, mas não Te encontram. Senhor, que Tu, nesta manhã, sejas propício à nossa vida, Senhor, e que venhas aquietar e acalmar tudo aquilo que tem, Senhor, estorvado e que continua a estorvar, que Tu possas fazer a Tua obra, Senhor. A obra é Tua, as pessoas Te pertencem, Senhor, fostes Tu que concebestes a nossa vida, Senhor, que nos criastes, e queremos estar aqui dispostos e à Tua disposição para somente ser ferramentas em Tuas mãos, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado e que as pessoas possam ser edificadas, Senhor, e possam encontrar-te, porque Tu és uma porta aberta sobre nós, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Bendito seja o Seu nome. Gostaria de que abríssemos primeiramente as Bíblias, aqueles que tiverem Bíblia ou que trouxeram Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 8. Curiosamente, creio que sabemos, se não todos, quase todos nós, que no livro de Apocalipse há uma carta escrita a cada uma das 7 igrejas. E vamos, neste verso 8, estamos a falar de uma dessas igrejas, na qual ela se chamava Filadélfia, na qual o Senhor dirige umas palavras, mas que, na verdade, nos podem até confundir um pouco, porque a forma como Deus fala e fala para esta igreja, através dos seus servos, e a forma como às vezes Deus fala à nossa vida, por meio dos seus servos, às vezes deixa-nos um pouco confusos, não é? E diz assim a palavra de Deus: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Amém? Se nós formos ler principalmente as 5 das outras igrejas que o Senhor, para as quais o Senhor também dirige uma carta, uma informação, uma mensagem, se formos ver a mensagem de Deus para essas igrejas é uma mensagem não tão positiva como para esta igreja. No entanto, nas outras igrejas predomina o realce que ele faz em relação a algum tipo de aparente êxito que essas igrejas diziam ter, mas que não tinham. No entanto, a igreja de Filadélfia, curiosamente, e contrariamente àquilo que... Porque hoje em dia, és fraco. Se és fraco, não és forte. Não é? Às vezes a gente até diz que ele é um fraco. É porque não é forte. E curiosamente, diz que esta igreja tinha pouca força. Não sei se era uma igreja que provavelmente podia ser composta de pessoas a partir dos 60 anos, talvez. A maioria das pessoas que faziam parte dos 60 ou 70 anos, ou 80, não sei. Não creio. Não creio que a falta de força da igreja tivesse que ver com a idade das pessoas.
Não creio que a falta de força da igreja fosse por ser uma igreja com pessoas muito antigas, muito idosas. Também não diz qual era a idade das pessoas. E também não diz se a falta de força tinha que ver com a idade das pessoas ou com a capacidade física das pessoas. No entanto, diz que a igreja era fraca, tinha pouca força. Mas, entretanto, a palavra que aqui na minha Bíblia, na minha tradução, diz que, entretanto, apesar disso, de teres pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tinha pouca força, não era uma igreja de valentões, mas tinha duas características que o Senhor realça dizendo: no entanto, apesar de, tu guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E eu queria que pudéssemos gravar estas duas características, que são essenciais para todos aqueles que vão à igreja, para todo o ser humano que não vai à igreja, mas que deveria ir e deveria guardar a palavra de Deus e guardar o nome do Senhor e não negar o nome. Lamentavelmente, muitas vezes a igreja é composta de pessoas que não guardam a palavra e que negam o nome de Jesus, através da atitude, da postura que têm na sua vida, da sua decisão pessoal de não aceitar o seu Criador. E isso é fatal. É fatal porque há um viver e há um morrer. Há um céu e há um inferno. Há uma salvação e há uma condenação. E todo aquele que nega a Jesus, que não o aceita, está condenado à partida. E por isso, esta igreja tinha uma porta aberta diante dela. Curiosamente, era uma igreja fraca, não era forte. Provavelmente, não sei se era por ter poucas pessoas a fazerem parte dessa igreja. Eu não sei porque é que ela era fraca, mas o Senhor viu que ela era fraca. Então isto ensina-nos que quanto mais evidência de fortaleza nós queremos demonstrar, menos o poder de Deus se manifesta na nossa vida. Quanto mais nós reconhecermos a nossa fragilidade, a nossa pequenez, quanto mais nós reconhecermos a nossa pouca força, a nossa fraqueza, provavelmente e em proporção, Deus vai nos fortalecer. Mas para isso o ser humano tem que mudar o chip. Porque nós ensinaram-nos, desde lá da nossa juventude, que nós temos que ser fortes. Que não podemos ser fracos. Sob pena de virem alguém e nos pisam. E com essa informação, com esse chip metido na cabeça, crescemos a tentar demonstrar que somos capazes, que somos fortes, que temos a capacidade. E provavelmente hoje há aqui neste lugar, nesta igreja, ou pessoas que nos poderão ouvir, ou vir a ouvir, haverá pessoas que têm sido pisadas durante toda a sua vida. Mas continuam a querer demonstrar que são fortes, que não são fracas. E isso põe em causa, no meu ponto de vista, e tendo isto por base, este versículo que lemos, isto põe em causa aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Porque Deus, sim, quer transformar a nossa fraqueza em fortaleza. O fraco diga: forte sou em Cristo. Amém? Então, temos muitas vezes uma igreja que na sua rebelião, na sua rebeldia, continua a negar o nome de Jesus e a não guardar a sua palavra. Continua a querer demonstrar a sua força por si mesma, passando ao lado de tudo aquilo que são as bênçãos de Deus para a sua vida.
Porque as bênçãos de Deus passam à nossa volta. Filadélfia tinha pouca força, mas tinha duas características muito importantes, as quais nós devemos pensar nelas e guardá-las para nós. Não negar o nome de Jesus e guardar a palavra de Deus. Se tu, através das tuas atitudes, da tua atitude de vida, tens negado o nome de Jesus, estás a tempo de voltar atrás. Porque diz que a porta está aberta. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. E quem pode fechar essa porta é Deus. E nós podemos evitar entrar por ela, definitivamente. Mas a porta continuará aberta. Porque Deus é um Deus que quer abençoar. São dois requisitos importantes. E normalmente é Deus quem abre e quem fecha as portas. E no meu ponto de vista, as portas são oportunidades que Deus nos dá. Deus dá oportunidades. Deus, apesar de uma igreja ser fraca, apesar de tu e eu, nas nossas limitações humanas, sermos fracos, se o reconhecemos e se nos colocamos nessa condição de pecadores e de que fracos somos, mas se a nossa confiança está depositada naquele que nos salvou, naquele que veio e que deu a sua vida para nos salvar, se isso acontece, então as nossas fraquezas podem se transformar em fortalezas. E esse é o propósito. O propósito não é que o ser humano tenha a necessidade de evidenciar as suas forças, quando muitas vezes nem as tem. Nem as tem. Mas fomos educados enganosamente a ter que demonstrar aquilo que não somos. E por isso muitas vezes na nossa vida vivemos tempos e tempos e tempos a esconder aquilo que na verdade somos. A esconder a nossa realidade. Tentando demonstrar aos outros algo que é aparente, é uma cópia recriada por nós. Porque aquilo que é genuíno foi aquilo que Deus fabricou, construiu, produziu. E é nessa genuinidade que nós temos que vir aos pés de Cristo, para que Ele possa fazer a sua obra. Retirar as capas. Há muito tipo de portas, e as portas são como oportunidades. E a principal oportunidade é que possamos ter acesso a Deus por meio de Cristo e fazer parte do seu reino. Essa é a porta que está aberta, é a porta mais esplendorosa. Que o ser humano, que tu e eu, ou qualquer ser humano deste universo, possa reconhecer que somente em Cristo há capacidade de alcançar Deus e de ser salvo. E essa é a porta que está aberta. Mas também há portas que são portas de engano e de mentira. É como tudo na vida. Há um céu, há um inferno, há o mal, há o bem. E há portas que são engano e são mentira. E quão facilmente entramos pelas portas do engano e da mentira. Quão facilmente a nossa mente se recria e começa a colocar confiança naquilo que não é confiável. Quão facilmente nós entramos por portas que nos levam à destruição, ao engano, à ilusão. Iludimos-nos a nós próprios. Conseguimos, nesta fabriqueta que temos aqui, conseguimos iludir-nos a nós próprios. Fazendo crer a Deus e às pessoas que nos rodeiam que é possível viver sem Deus. É possível, mas não era a mesma coisa. Como dizia o Reclame, não é? É possível, mas não é a mesma coisa. As nossas vidas estão nas mãos do nosso Criador, definitivamente. Cuidado com as portas do engano e da mentira. Cuidado com as portas da ilusão. A porta que Deus quer abrir na nossa vida é uma porta que nos leva, é uma porta que nos leva a um êxito, mas não é um êxito pessoal. As pessoas na sociedade hoje, e provavelmente muitos de nós, o que queremos é o êxito pessoal. A porta que Deus abre e que tem aberta
e que tinha aberta sobre aquela igreja, não era para que a igreja fosse uma igreja com um êxito pessoal. Senão ela não seria fraca, seria forte, provavelmente. Porque as outras igrejas diziam que nada precisavam, umas delas que nada precisavam, outras que faziam, que aconteciam. Se formos ver lá em Apocalipse, nós vamos ver que há igrejas que aparentemente estava tudo bem, mas aos olhos de Deus estava tudo mal. Porque eram igrejas e eram pessoas, provavelmente, que pretendiam ter êxito. A porta que Deus tem aberta sobre a tua e sobre a minha vida não é uma porta que te conduz a um êxito pessoal. Provavelmente vai ser o contrário. E há que desmistificar isto, porque aqui não se vende gato por lebre. Aqui não há banha da cobra. Algum dia alguém me disse: Vítor, se tu estivesses numa outra igreja e dizer aquilo que tu dizes atrás do púlpito e ficavas com a igreja vazia, quero lá saber, pregava para mim mesmo? Porque é fácil trazer boas mensagens. É fácil dizer que Deus é uma bênção e que vai-te abençoar e que estás abençoado e que isto e que aquilo. Não, não é só isso o Evangelho. O Evangelho também não é um Evangelho da desgraça, é um Evangelho da graça. E a graça de Deus sobre a nossa vida é que nós temos a oportunidade de alcançar a Deus por meio de Cristo. E essa é a porta aberta. Em que muitos entrarão, mas muitos não entrarão. Mesmo os que estão dentro da igreja. E principalmente os que estão dentro da igreja. Por isso, cuidado com as portas da ilusão. Cuidado com aquilo que o teu coração e o teu cérebro maquina. Cuidado com os teus pensamentos. A Bíblia diz que maiores que os nossos pensamentos e mais altos são os pensamentos de Deus. Submete os teus pensamentos, os teus propósitos e os teus planos aos planos e aos pensamentos do Senhor. Porque Ele tem essa porta aberta. A porta aberta sobre a tua e sobre a minha vida é uma porta, não é uma porta da desgraça. É uma porta de bênção. Amém? É uma porta de bênção. Mas talvez não da maneira que tu desejas, ou que muitas pessoas desejam, ou que eu pessoalmente muitas vezes desejo no meu coração. Eu tenho muitos desejos. Alguns transformam-se em ansiedades. Há tempos falei aqui sobre a ansiedade. Alguns querem se transformar em ansiedades. E eu tenho que colocar tudo isso aos pés de Cristo e isso é lixo. Eu não posso viver ansiosamente. Porque eu tenho que confiar que Deus está no controle e tem uma porta aberta sobre a minha vida. E quando há portas que se estão a abrir sobre a minha vida e que Ele quer fechar, Ele fechará. E eu peço a Deus que as feche. Porque muitas das vezes, também, qualquer um de nós, creio, somos inclinados a entrar por portas que não são portas que nos levem a bom sucesso. Nem são da vontade de Deus. E mais, haverá situações de portas que Deus fechou, na minha e na tua vida, que tu nem sequer te destes conta. E isso significa dizer que Ele está no controle. Porque Ele sabe que se te abrisse essa porta à tua frente, tu entrarias. Como muitos têm entrado por portas de ilusão e de mentira. Enganando-se a eles mesmos. Negando o nome de Deus. Negligenciando a palavra. Negam a Deus e não guardam a palavra. Deitam tudo para trás das costas. E lá vão, para a autoestrada da vida. Autoestrada da liberdade. Autoestrada da libertinagem. Onde tudo posso e quero fazer. Foi para isso que Deus nos chamou? À sua presença? Não foi. Deus chamou-nos porque é Ele quem tem que abrir a porta sobre a nossa vida. Porque Ele conhece as nossas necessidades e sabe aonde nós cocheamos. Ele sabe por que portas é que nós devemos entrar e por que portas é que não devemos entrar. Cuidado com as portas da ilusão e da mentira. Não devemos entrar por elas. Devemos pedir a Deus socorro nessas áreas da nossa vida. Dizer: Senhor, fecha as portas da ilusão na minha vida, da mentira, daquilo que não é de Ti. Portas que não és Tu que as abres, não quero entrar por elas. Mas abre portas que me encaminhem a Ti, que me dirijam a Ti, à Tua palavra, ao Teu nome, a crescer, a edificar a minha vida em Ti. Essa deve ser a nossa oração. Sabemos que muitas vezes vem ao nosso coração a necessidade de pedir a Deus que nos abra uma porta fora do ministério. Não nos iludamos. Não nos iludamos. Provavelmente
Muitas pessoas que estão aqui nesta manhã anseiam para que Deus abra uma porta fora do ministério. Um trabalho, uma situação confortável lá fora, que possam fazer a sua vida. Tu crees que esse é o plano de Deus? Muitos dizem, sim, eu estou aqui no ministério porque não tenho onde estar. Essa, para mim, é das coisas mais fracassantes da nossa vida. É um fracasso uma pessoa estar num sítio obrigada. Imaginas tu estás num sítio obrigado? Condicionado? Foi para isso que nascestes? A palavra de Deus diz que nós fomos chamados para conhecer a liberdade que há em Cristo Jesus. Então temos que viver aonde seja em liberdade. Liberdade. E devemos querer ansiar, e devemos desejar essa liberdade para a nossa vida. E não estarmos condicionados por aquilo que são as ansiedades do nosso ego. Enfim. Porque é Ele quem abre a porta. Muitas vezes as portas que Deus abre, e a porta que Deus abre não é uma porta fácil para a tua e para a minha vida. Mas é a porta que Ele abre. E temos que entrar por ela. Porque isso demonstra a confiança que nós temos no nosso Deus. Ou se só viemos à igreja, levantamos a mão em adoração, mas depois, quando Deus abre a porta, diz, não. Esta porta não é para eu entrar. Esta porta não é para eu entrar. Negam a Jesus. Muitas pessoas têm-se-lhe aberto uma porta e voltam para trás, porque dizem, esta porta não é para eu entrar. Claro. Não reconhecem a porta aberta. O Senhor dizia, as ovelhas conhecem a minha voz, porque eu sou a porta das ovelhas. Mas há pessoas que não conhecem a voz do Senhor. E quando se lhes abre uma porta, quando Deus quer que entrem por uma porta, eles não conheço esta porta, não conheço. Isto não é para mim. Creio que é muito importante conhecermos a voz do Senhor e não andar desgarrados como ovelhas sem pastor. Conhecer a voz é aquilo que as ovelhas devem fazer. Ser inteligentes. Há pessoas que pensam que ser inteligente é conseguir manobrar a vida e ter êxito. Ser inteligente é optar por Cristo. Não há ninguém mais inteligente nesta sociedade que não os filhos de Deus, aqueles que são legítimos e que confiam no Senhor toda a sua vida, todo o seu ser. São as pessoas mais inteligentes deste universo. Ainda que a sociedade diga ao contrário. Mas são as pessoas mais inteligentes. Porque sabem porquê? Tal como aquela passagem de Marta e de Maria, não é? Porque escolheram a melhor parte. São inteligentes. És inteligente quando tu escolhes a melhor parte. Lamento informar-te, quando tu não escolhes a melhor parte, não estás a ser inteligente. Porque não sabes o que é o melhor para ti. E nós devemos saber o que é melhor para nós. Dizia em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo 16, 1 Coríntios 16, 9, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Sim. Sim que vai haver muitos adversários. Sim que vai haver muita oposição. Sim que vais ter muitas contrariedades. O apóstolo sabia isso. Há muitos adversários, mas há uma porta aberta para o trabalho, uma porta grande e oportuna. Às vezes não nos damos conta da oportunidade e da dimensão da oportunidade que estamos a ter ao conhecer este ministério e, através deste ministério, o nome de Jesus. Não damos a real importância a uma porta tão grande que se nos abriu na vida. Nós que estávamos destituídos, como todos os outros seres humanos, da glória de Deus. Não viemos aqui porque éramos drogados. Não viemos aqui porque éramos alcoólicos. Não viemos aqui porque entramos numa depressão. Viemos aqui porque fazíamos parte do plano de Deus. Porque éramos seres humanos destituídos da glória de Deus. Porque muitos outros há, destituídos também da glória de Deus, porque é algo que é comum a qualquer ser humano quando nasce. Muitos há que nunca entraram pela praga dos vícios, e ainda hoje continuam destituídos
E aparentemente são pessoas de êxito. Mas se Deus não os resgatar e se eles não reconhecerem a porta e não entrarem por ela, um dia serão chamados e entrarão na condenação eterna. E esse é o trauma. Sabes? Agora não nos damos conta, mas num dia que estivermos no nosso leito de morte, estas coisas todas vão vir à nossa mente. Sabes que muitas pessoas acabam por receber a Cristo no seu leito de morte? Pela aflição e pelo medo que têm da morte. Que não seja necessário chegarmos a esse momento para tomar a opção de entrar pela porta. Que não seja necessário. Sabes porquê? Porque estamos a desperdiçar os anos da nossa juventude. Porque estamos a deitar para o lixo todos os anos em que temos força, em que temos consciência, em que temos a capacidade de servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e que através de nós muitos venham a conhecer a palavra de Deus. Estamos a desperdiçar essa oportunidade. E isso é do pior que nos pode acontecer. Chegarmos ao nosso leito de morte, olharmos para trás e dizer: para quê? Valeu a pena? Valeu a pena? E termos medo de enfrentar o desconhecido, a morte. Não permitas que isso te aconteça. Tens uma porta aberta sobre ti. É somente entrar. Glória a Deus. A porta que Deus nos abre é uma porta que promete vida e vida com abundância. Mas o mundo não a conhece. O mundo quer êxito. Não sabe o que é vida com abundância, sabe o que é êxito. Êxito pessoal, êxito humano. Temos que nos desviar dessas vontades. Todos nós gostaríamos de ter êxito. Temos que negar que o êxito não pode ser nosso. Temos que negar essa realidade na nossa vida. O êxito é para Jesus. O êxito é de Jesus. Mas quando nós conhecemos a porta e sabemos que temos uma porta aberta, diz que apesar de todas as coisas, apesar das tribulações, a vida abundante manifesta-se dessa maneira. Como é que tu crês que o Senhor diz que teremos vida e vida com abundância? Muitos pensarão, bom, vida com abundância, se as pessoas normalmente vivem até aos 70, 80, provavelmente o Senhor vai ter que me conceder pelo menos mais 10 anos, aos 90, aos 100, sei lá. Vida com abundância. Para mim, o termo vida com abundância não tem que ver com a longevidade, com os anos que eu vou viver nesta terra. Para mim, vida com abundância tem a ver com a capacidade de eu viver com força e com ânimo, com a alegria do Senhor, mesmo nas tribulações. Isso para mim é que é vida com abundância. A vida com abundância não é estar repleto de bens. Qualquer pessoa gosta de ter bens, de possuir. Está entranhado no nosso ADN, possuir, ter. É comum a todos nós. Mas na medida em que vamos entendendo o reino de Deus e a sua justiça, em que o vamos procurando e buscando, vamos começando a entender que a vida de um homem não consiste dos bens que ele possui. Amém? A tua vida não consiste dos bens que tu possuis. Provavelmente tu já possuíste muita coisa e hoje possuis menos, ou provavelmente já possuíste menos e hoje possuis mais. Uma coisa eu sei, a vida abundante é a capacidade que tu tenhas de poder passar por tribulações e continuar com gozo e com ânimo a servir ao Senhor. Vida abundante. Isso é o que o Senhor quer dar aos seus. Mas há pessoas que, enfim, creem que a vida abundante é de outra maneira. Por isso é que hoje há um sem número de igrejas que pregam a abundância de vida, que é a abundância de bens, é a bênção, é os carros, é isto, é aquilo, é as casas, é o dinheiro no banco, é tudo isso. Sim, que o dinheiro faz falta, sim, que devemos locomovermos em carros, sim, que devemos ter uma casa para viver, sim. Mas que não seja isso que impera
e que é prioritário no nosso coração. Por isso é que a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Porque não temos que ter essas coisas como prioridade. Então devemos fugir delas, desses pensamentos e dessas ambições, e deixar que seja Deus a dar. E quando Deus abre uma porta, nós entramos por ela e fomos abençoados. Mas quando Deus fechar uma porta, não nos entristecemos, como às vezes se vê. Pessoas que se entristecem, obscurecem a sua alma, porque lhe pediram isto, ou lhe tiraram aquilo, ou o outro, e não entendem que é Deus quem está no controle, e que provavelmente Deus está a fechar portas para a edificação da sua própria vida. Isso é cegueira. Não sejas cego. É necessário que a luz de Deus venha à nossa vida para entendermos que as coisas que acontecem, se nós somos servos de Deus, se nós servimos a Deus, somos confiados nas mãos de Deus, então devemos saber que é Deus quem está no controle. É Deus quem está no controle. Porquê é que te sentes deslocado no sítio de onde estás? Se fazes parte da família, se fazes parte da casa, porquê é que te sentes deslocado e deslocada? Será que ainda não entendeste que há uma porta aberta sobre a tua vida? E que não importa que sejas fraco ou que sejas fraca, porque é Deus quem te dá as forças. Se o procurares. E se não negares o seu nome e procurares a sua palavra e guardares a sua palavra. Normalmente aprendemos a ser autossuficientes e nessa autossuficiência achamos que não precisamos de Deus. Tenho conhecido muitas pessoas que têm negado o nome de Jesus porque pensam que se creem autossuficientes. Caem nessa armadilha e entram por essa porta, a porta da autossuficiência. Joel capítulo 3, verso 10, diz a palavra do Senhor: forjai espadas das vossas, em algumas versões diz enxadas, na outra poderá dizer relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Ou seja, aqueles que confiam no Senhor, ou seja, aqui Joel estava a dizer para forjar, ou seja, fazer espadas das enxadas e lanças das podadeiras, das tesouras de podar. Ou seja, é uma demonstração que nas mãos de Deus, quando a nossa confiança está colocada no Senhor, nós podemos crer, nós podemos confiar que na nossa fraqueza, na nossa inferioridade, na nossa pequenez, vamos conseguir fazer coisas maiores do que aquelas que nós aparentemente conseguimos. Porque é nas mãos de Deus que nós podemos forjar de pequenas enxadas, podemos forjar espadas. E nós necessitamos ter espadas. Nós necessitamos ter lanças, armas potentes para poder combater aquilo que nos assedia a cada dia. Mas aquele que acha que com enxadas e com podadeiras pode caminhar na sua vida, pois vai chegar a um ponto em que vai dizer, afinal, estas ferramentas de nada me serviram. Mas sim que nas mãos de Deus as fraquezas se transformam em fortaleza. As fraquezas se transformam em fortaleza. Paulo também disse da mesma forma, em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, a minha graça te basta, dizia o Senhor a ele, a minha graça te basta. Era uma porta que se estava a fechar a Paulo, porque Deus fecha portas, já o dissemos. Quando Deus entende que há uma porta na tua e na minha vida que vai fechar, Ele fecha. Porque Ele está interessado que nós edifiquemos a nossa vida e que não percamos a nossa vida. E o apóstolo Paulo, segundo diz as Escrituras, tinha um espinho na carne. Eu não sei se alguém sabe o que é que ele tinha mesmo. Há várias versões, há várias literaturas paralelas à Bíblia que dizem, uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Era um espinho na carne. Não seria nada bom, porque o apóstolo pedia para que o Senhor o livrasse desse espinho.
Não sei se era uma doença, não sei se era uma deficiência. Eu não sei o que é que o apóstolo Paulo tinha. O que eu sei é que Deus fechou essa porta e disse, não. Esta vou fechar porque tu vais ter que viver com isso. E agora? O que é que vamos dizer? Dizer que Deus é injusto? Se Deus entende que fecha uma porta na tua vida, na minha vida, Ele fecha essa porta. Ainda que tu queiras muito que essa porta se abra. Como eu dizia há pouco, provavelmente há pessoas aqui nesta igreja que têm planos, têm propósitos pessoais e ainda não o conseguiram realizar e sabes porquê? Eu arrisco-me a dizer foi porque Deus fechou essa porta na tua vida. E para quê? Para que tu não te percas. Para que tu saibas que só há uma única porta que te conduz à salvação. Eu tenho isso presente na minha vida. Para mim tenho como válido. Eu espero que haja pessoas aqui que também o possam entender como válido. E pensem, sim, na verdade, eu tenho tido uns planos e uns propósitos. Na verdade, eu estava a planejar, eu estava a arquitetar uma situação para a minha vida, mas cheguei ali e bati com a cabeça na parede, cheguei ali e encontrei um sentido proibido, cheguei ali e encontrei um declínio, não consegui ultrapassar, ainda não consegui pôr em prática esse plano da minha vida. Provavelmente Deus está a guardar-te de ti mesmo. Sabes que Deus guarda-nos de nós mesmos? Deus guarda-nos de nós mesmos. E Deus estava a guardar o apóstolo Paulo, provavelmente, dele mesmo. Porque ele tinha uma grande ansiedade em livrar-se daquela situação que era negativa. Não, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então haverá alturas em que teremos que dizer, nas fraquezas somos fortes, porque depois o apóstolo acabou por dizer, olha, já que tenho que viver com o espinho, já que tenho que viver com esta situação, vou viver com ela, mas vou fazer a obra de Deus, não vou negar o nome do Senhor, nem vou negligenciar a sua palavra, vou guardá-la, porque isto é uma porta aberta sobre a minha vida. Assim nós também devemos pensar. Há situações que não vão mudar na nossa vida. Eu tenho presente que há coisas na minha vida que provavelmente não as conseguirei obter, há coisas na minha vida que eu não conseguirei mudar, e provavelmente eu queria muito que mudassem. E provavelmente eu queria obter. Mas eu tenho que... Se as portas ao longo da minha vida, ao longo dos anos, se têm fechado daqui, dali, daqui, daquela, eu tenho que entender, Senhor, na verdade, tu que não queres é que eu vá por essas portas. O que tu não queres é que eu obtenha aquilo que eu quero obter. O que tu não queres é que eu entre por caminhos onde eu quero entrar. O que tu não queres é que eu perca a minha vida. Tu estás-me a guardar, Senhor. Tu tens-me guardado. E começas a fazer uma retrospectiva e andar com a cassete para trás e começas a ver. Dali o Senhor me livrou. Dali o Senhor me livrou. Dali o Senhor me livrou. E às vezes pensamos que são injustiças que nos estão a fazer. Pensamos com esta mente brilhante. E no verso 10, 9 e 10, então ele me disse, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer, curiosamente, eu não consigo entender isto. Eu não consigo entender este homem. Mas ele diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Há aqui alguém que sinta prazer nas fraquezas? Eu não consigo. Prazer eu não consigo sentir. Então isto leva-me a pensar que sou tão pequenino em Cristo, sou tão pequenino, porque eu não consigo sentir prazer quando sinto que sou fraco. Porque o meu ADN diz que eu tenho que ser forte. O meu ADN diz que eu tenho que conseguir. O meu ADN diz que eu tenho que fazer. O meu ADN diz que eu não tenho que me subjugar, eu tenho que subjugar os demais. O meu ADN diz que eu não tenho que ser ofendido, mas provavelmente poderei ofender os demais. O meu ADN diz tanta coisa. Menos mal que um dia olhei para cima e vi uma porta aberta e o Senhor colocou em mim o seu ADN também. E essa obra está a ser feita, assim como na tua vida está a ser feita essa obra. Está no início, pois a minha também. Começou ontem, provavelmente.
Mas não importa há quanto tempo começou, nem que comece hoje. O importante é que tu reconheças que tens uma porta aberta sobre a tua vida e que essa porta se chama Jesus e que nele encontrarás resposta para tantas e tantas coisas e talvez para outras não, porque ele não te vai responder. Mas as tuas ansiedades, coloca-as nos pés de Cristo. Então, quando eu sou fraco, dizia no versículo 10, então é que eu sou forte. Porque ele sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. João 10:7 diz, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas e todos os que vierem antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Muitos vieram antes e virão depois também tentar que tu entres. Muitas portas se abriram antes na tua vida e tu entraste por elas e eu entrei por elas e entramos desenfreadamente por tantas e tantas portas. E João dizia aqui, ou o Senhor dizia aqui, através de João, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, todas as portas que se abriram antes de mim, era como se dissesse assim, foram ladrões e salteadores, que nos desviaram do propósito, nos levaram por caminhos que não eram os de Deus. Mas diz que as ovelhas não lhe deram ouvido. Porquê? Porque está a falar daquelas ovelhas que conhecem a sua voz. Daí a importância de nós conhecermos a voz de Deus. O que é que eu quero dizer com isto? De conhecermos quando é que estamos nas mãos de Deus e estamos a ser trabalhados por Deus. Quando as coisas vêm à nossa vida e nós aceitamos-las porque sabemos que são de Deus. Temos que reconhecer essa voz. Porque se não conhecermos a voz de Deus, caímos no engano, caímos na trampa ou na mentira do diabo e de pensar que são injustiças que estão a vir sobre a nossa vida. Que a maior parte do tempo pensamos dessa maneira. Porquê? Porque não conhecemos a voz de Deus, não conhecemos os planos de Deus, não conhecemos o propósito de Deus para a nossa vida. Porquê? Porque ainda não sabemos que temos uma porta aberta sobre nós. Mas as ovelhas conhecem a voz do pastor. Quão importante é conhecermos a voz do pastor. Quão importante é sabermos quando é Deus que está a dirigir a nossa vida, que está na direção, está no controle. Quão importante é sabermos que, apesar das coisas não correrem como nós queremos, apesar das coisas não acontecerem como nós desejamos, sabemos que é Deus quem está no controle e abandonamos a nossa vida nesse propósito e nesse plano e deixamos que seja Deus a operar. Quantas vezes nós tentamos fazer justiça por mãos próprias? Cá se fazem, cá se pagam. Não o dizemos, mas pensámo-lo. Cá se fazem, cá se pagam. Espera pela pancada. A minha mãe dizia, não perdes por esperar. Dava-me duas, eu fugia, tinha que esperar mais um tempo até voltar a casa, mas quando voltasse, recebia em dobro. É a lei? Mas nós não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça de Cristo. Então, não é cá se fazem, cá se pagam. A concupiscência da nossa carne, nosso ego, leva-nos a desejar entrar por portas de engano e de mentira. Essa é a realidade. E temos todos que, penso eu, que reconhecer que se não fosse a graça de Deus sobre a nossa vida, que nos fecha as portas e que nos abre as portas que são dele. Vamos a um exemplo flagrante. Ok, se um dia este ministério não tem aberto as suas portas, provavelmente haveria outro ministério. Haveria outro ministério, pensamos nós. Sim, se um dia Deus não tem colocado, não tem aberto uma porta naquela família, Dias, se ali não se abrisse esta porta, se Deus não tem aberto, não tem dado a chave para abrir esta porta, o que seria?
Vamos ter um pensamento um bocado pessimista agora. O que seria de uma boa parte de nós que aqui estamos? Tu imaginas? Sim, poderemos pensar, sim, se não houvesse este ministério havia outro. Poderemos pensá-lo. Mas eu prefiro pensar que esta foi uma porta de Deus aberta sobre a minha vida. Esta foi a ferramenta que Deus utilizou como uma porta aberta para eu conhecer ao Senhor. Mas não foi só para mim, foi para todos aqueles que têm cá vindo. Fracos, desajeitados, enfim, com tantas e tantas situações defeituosas, mas que na verdade o Senhor está a erguer e está a levantar. E desses a seguir vem a geração a seguir, que o Senhor está a levantar também. E a seguir virá outra geração, porque a obra de Deus não para. Nós paramos, mas a obra de Deus não para. E eu dou graças a Deus porque o Senhor nos trouxe a este lugar e nos pôde aqui apresentar-se a nós. Amém? Atos 16:6 diz a palavra de Deus: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Há portas que se fecham, há coisas que tu não vais fazer, há coisas que tu não poderás fazer. O apóstolo, imagina, queria ir pregar a palavra na Ásia e Deus fechou-lhe a porta, disse não. O Espírito Santo disse não, não vais para a Ásia. E temos que aprender a aceitar. E o apóstolo aceitou. Quando é que nós aprendemos a aceitar as coisas que são de Deus? Quando é que nós aprendemos a reconhecer que é Deus quem está no controle da nossa vida? Quando é que nós aprendemos que o Senhor quer que nós aprendamos a ser humildes suficientemente para que Ele possa fazer a obra? Quando é que nós aprendemos? E diz que, defrontando Mísias, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Não permite, não permite. Não posso, não tenho. Paciência. Mas a minha vida não depende daquilo que eu tenho. A minha vida depende do Senhor e da sua vontade sobre mim. Mateus 7,13 diz algo que ninguém gosta de ouvir. Esta passagem ninguém gosta de ouvir. É pouco afamada. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Algumas versões não diz acertam, os que entram por ela. É evidente que todos nós gostaríamos e gostamos de entrar por portas largas, portas de vitória, de êxito, poder manejar a nossa vida, poder fazer um pouco aquilo que queremos, da maneira que nós pensamos, da maneira que nós... Mas diz que a porta é estreita. A porta está aberta, mas é estreita. Durante toda a tua vida e a minha vida, Deus vai proporcionar-te uma oportunidade de tu entrares pela porta. Se é que não o entraste ainda, não é? Se é que não o fizestes. Mas tens que ter conhecimento do seguinte: a porta é estreita. Porque amplo é o caminho e larga é a porta que conduz. Conduz ao sítio de onde nós viemos. E de onde é que nós viemos? Fora da presença de Deus. Não foi da droga, não foi do álcool, não. Isso são acessórios. Nós viemos de fora da presença de Deus. Nós viemos da ignorância de Deus. Nós viemos de um caminho torturoso, um caminho enganoso. Nós viemos de uma vida vã. E viemos conhecer a vida em abundância que o Senhor nos quer presentear. E isso só encontramos quando entramos pela porta. E a porta é Jesus, como dissemos no início. A porta é Jesus. Não há outra forma de entrar. Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aquela igreja tinha guardado a palavra. Na hora da provação, o Senhor também nos guardará. Sabem porque é que muitos fraquejam e caem? Porque na hora da provação estão sós, não confiem em Deus, não têm guardado a sua palavra
e tem menosprezado ao Senhor. E na hora da provação, porque a provação virá sobre todos, todos, e na hora da provação vão ficar de pé aqueles que na verdade seja Deus que está a sustentá-los, aqueles que na verdade confiam no Senhor. Se tu confias no Senhor nesta manhã, levanta-te aí onde estás, e se não confias, levanta-te também. É Deus quem fecha as portas. Diz que depois de que o Senhor tinha anunciado que haveria um dilúvio, mandou construir Noé uma arca. E Noé construiu uma arca e diz que meteu lá cada espécie de animal, por parelhas. E diz que ao final daquilo tudo o Senhor foi e fechou a porta. E diz que quando fechou a porta ao Senhor, passado um tempo, começou a vir uma inundação tal que o mundo ficou submerso. E sabes quem é que não ficou submerso? Aqueles que atentaram à voz de Deus, aqueles que fizeram a vontade de Deus, aqueles que tinham um coração dirigido para o Senhor. Aqueles que, independentemente das coisas não fizessem sentido, não tinha grande sentido construir uma arca e meter lá animais. Mas diz que depois que a terra foi submersa, a arca andava. E sabes? Porque Deus fechou a porta daquela arca. E Deus quer fazer isso na nossa vida, para que tudo aquilo, quando o mundo está a sucumbir à tua volta, quando na televisão tudo é negativo, na televisão tudo está a morrer, o Senhor quer fechar essa porta na tua vida, para que tu possas continuar a emergir, tu possas continuar à tona d'água. Diz que tudo o que era ser vivo foi à vida naquele então, mas aqueles que estavam dentro da arca, aqueles que estavam guardados pelo Senhor, aqueles cujo Senhor fechou aquela porta, diz que quando a arca acabou de ser cheia, Deus fechou a porta. E tu deves pedir a Deus que feche essa porta na tua vida. Há portas na tua vida que tu hoje, nesta manhã, deves pedir a Deus que se fechem. Os teus planos pessoais, os teus propósitos. Pede a Deus nesta manhã. Inclina o teu rosto. Não sei se queres fechar os olhos. Se não quiseres fechar, não feches. Abre os teus olhos bem abertos para que me vejas. Eu agora até cortei o cabelo. Ou cortaram-me o cabelo. Não é importante aquilo que tu vejas ou que deixes de ver. O importante é aquilo que o Senhor está a sondar o teu coração neste tempo. Há portas na tua vida, tu deves pedir a Deus nesta manhã para que feches. E tu sabes quais são, porque o Espírito de Deus diz-te quais são as portas que não são da sua vontade, que são portas que são ilusão. Muitas delas são mentiras, são levadas ao fracasso. E tu desejas ardentemente que Deus abra essas portas, ou que alguém abra essas portas, mas eu vou-te dizer nesta manhã que Deus não vai abrir essa porta, porque Deus ama-te, porque Deus quer-te tanto e tanto que não vai permitir que tu te percas. Deus não quer que tu te percas. Deus não quer que tu sucumbas, como muitas e muitas pessoas neste mundo estão a sucumbir, porque o Senhor veio para o mundo, mas o mundo não o conheceu nem o recebeu. Mas todos os que estamos aqui, coloquemos o nosso braço no ar se queremos nesta manhã dizer ao Senhor para fechar portas na nossa vida. Se tu tens áreas na tua vida em que são portas que têm que ser fechadas, pede a Deus nesta manhã. Pai, no nome de Jesus, atenta, Senhor, para o coração de cada pessoa aqui neste lugar, Senhor. Muitos são os propósitos do homem, Senhor, muitos são os nossos pensamentos, mas é de Ti, Senhor, que vem a salvação, é de Ti, Senhor, que vem a nossa vitória. Por isso, Pai, no nome de Jesus, és Tu quem sonda os corações, Senhor. Tu conheces, Senhor, as intenções de cada um de nós. Há portas nesta manhã aqui que têm que ser fechadas, Senhor. Portas que estão a levar pessoas em direção a um fracasso, em direção a uma vida fora de Ti, Senhor. Pessoas, Senhor, que têm ambições pessoais, projetos pessoais, os quais Tu sabes, Senhor, que não redundarão em vitória para as suas vidas, senão que são uma ilusão. Pai, que Tu possas fechar essas portas no nome de Jesus e que possas abrir as portas, Senhor, que são portas de vitória. Abre portas em cada um dos corações aqui neste lugar, Senhor. Senhor, traz o sol que brilhe sobre cada um dos corações, Senhor. Retira toda a penumbra, Senhor. Retira toda a obscuridade, Senhor, todo o espírito de confusão, Senhor. E manifesta a Tua luz na nossa vida, Senhor. Manifesta, Senhor, a Tua luz, a luz da Tua presença, Senhor. Vai até ao mais profundo de cada um dos corações, Senhor, e levanta cada uma das vidas, Senhor. Senhor, limpa, Senhor, tudo aquilo que não presta, Senhor. Limpa tudo aquilo que estorva, Senhor. E ergue, Senhor, ergue esta pessoa, Senhor, este homem, esta mulher, este jovem, Senhor. Ergue, Pai, no nome de Jesus, porque de Ti vem a nossa vitória, Senhor. És Tu quem nos dá a vitória a cada dia, Senhor. Pai, queremos
confiadamente esperar em Ti todos os dias da nossa vida, Senhor. Bendiz este lugar, Senhor. Bendiz cada vida e todos aqueles que oraram neste sentido, Senhor. Saiam daqui abençoados para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Porque o Teu nome será exaltado em todas as nações, Senhor. E Tu estás a levantar uma geração neste lugar, Senhor. Neste ministério estás a levantar uma geração de guerreiros e guerreiras que transformarão as suas enxadas em espadas, que transformarão as suas tesouras de poda, Senhor, em lanças, Senhor. Homens e mulheres devotos a Ti, Senhor, homens e mulheres cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, que irão pelas nações, Senhor, e levarão o Teu nome, Senhor, porque acima de tudo está o Teu nome, Senhor, porque é o nome que está dado acima de todo outro nome, ao qual um dia todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Tu és Deus, o Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, no nome de Jesus, e que possas sair daqui abençoado, amém, no nome de Jesus. Glorifica o nome de Jesus com um forte aplauso. Glorifica a Jesus com um forte aplauso. Glorifica com forte aplauso, porque o Senhor está a fazer a tua obra. A obra do Senhor está a ser feita. A tua obra não, a sua obra na tua vida. Glória a Deus. Vamos glorificar a Jesus. Vamos louvar o seu nome. Yeshua.